Ele é engenheiro de automação e ele vai falar para a gente um pouco sobre tecnologia e inovação na educação infantil e de jovens. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado pelo convite. Renato, você tem uma empresa especializada na oferta, né, desse tipo de serviço a jovens. Fala um pouquinho da Happy Code. A Happy Code ela é uma franquia brasileira que já é hoje a segunda escola do mundo em ensino de inovação e tecnologia para crianças e adolescentes. E nós oferecemos cursos que têm como objetivo desenvolver competências e habilidades dentro daquilo que a gente chama de letramento digital, que é tornar os jovens e as crianças mais fluentes nessa linguagem que é a tecnologia. Inovação, quando a gente escuta essa palavra, mas especificamente, inovação na educação infantil é apenas tecnologia? Na verdade, esse é um erro que as pessoas cometem de associar inovação apenas com tecnologia. Então, o simples fato de você colocar robôs e colocar tablets e computadores na educação não quer dizer que você vai ter uma educação inovadora. Esse elemento está muito mais associado à metodologia. Então, no caso da Happy Code, a gente trabalha com a metodologia STEAM, que associa ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática de forma integrada para que a criança desenvolva habilidades que vão ser úteis não apenas se ela for trilhar um caminho para a área de ciência exata, mas para qualquer área. Ela pode ser médico, advogado, ou cineasta, ou estudar gastronomia, e essas habilidades vão ser úteis porque elas trabalham na formação do cidadão. Então podemos dizer que é uma escola especializada em despertar as inteligências dentro da criança, no contexto educacional? Exatamente. Um dos problemas que a gente tem na educação infantil é bloquear características que já nascem com toda criança. Então as crianças elas nascem curiosas, elas nascem com perfil científico, elas nascem exploradoras e alguns agentes, inclusive a educação, bloqueiam essas características. Então o que a gente tenta trabalhar, o que a gente faz lá de fato, é utilizar essa metodologia para que a criança não cresça demais. Então ela consiga manter esses elementos de criança para o futuro, de modo que ela consiga a principal característica, que é a autonomia. Então você permite que a criança tenha uma capacidade autodidata de aprender de forma mais curiosa, de forma mais organizada. É uma questão recente, né, sobre a inclusão da patologia de vício em jogos, e às vezes há uma confusão, né, de tecnologia, inovação com jogos. Fala um pouquinho pra gente do assunto. Essa pergunta é interessante porque uma das linhas principais que a gente tem na Happy Code são os cursos de desenvolvimento de jogos. E muitos pais ficam com dúvida e me perguntam: meu filho já joga muito e eu ainda vou colocar ele para fazer um curso de desenvolvimento de jogos? Ele vai mexer mais ainda com tablet, com computador? E a resposta é que provavelmente não. Porque o que nós vamos estudar lá é como projetar, como conceber e como desenvolver um jogo. Então, consumir tecnologia é diferente de produzir tecnologia. Então, a experiência que ele vai ter lá de produzir, de desenvolver tecnologia, em muitas vezes até diminui a quantidade de tempo que ele vai dedicar utilizando o tablet, utilizando o computador, porque ele vai aprender a fazer aquilo de forma um pouco mais responsável e a percepção a respeito de como aquilo funciona elimina um pouco aquela sedução um pouco exagerada que ele tem com aquela tecnologia. Que acaba sendo, né, se tornando um problema para as famílias, às vezes o adolescente fica horas e horas e deixar outras tarefas, não é isso? Curiosamente, existem recomendações para que alguns alunos venham para a nossa escola para diminuir um pouco esse vício em games. Curiosamente, quando ele começa a compreender como é que as coisas funcionam, ele vai gastar às vezes um tempo maior tentando fazer um jogo e vai diminuir a quantidade de tempo que ele joga e a tendência é que ele amadureça. Então a ideia fundamental é essa: se ele tiver maturidade, e para isso ele precisa entender um pouco como é que as coisas funcionam, naturalmente ele vai usar de forma um pouco mais elegante. Renato, fala um pouquinho pra gente sobre a questão maturidade, né, que foi uma palavra que você citou aí, maturidade, autonomia de jovens e crianças, né, e voltada à educação. A gente pode até fazer uma analogia com uma coisa que acontece muito hoje, que é o consumo do que a gente chama de fake news. Por que muita gente consome fake news? Porque elas não têm maturidade para discernir o que é apropriado e o que não é apropriado.
A mesma coisa acontece com a tecnologia. Quando você tem maturidade para discernir o que é apropriado e o que não é apropriado, você começa a consumir de forma um pouco mais inteligente. E isso vai, inclusive, empoderar as crianças em relação à capacidade de aprendizado. Porque a tecnologia bem utilizada, ela é um instrumento muito forte para que você aprenda coisas sobre quaisquer assuntos, desde ciência e tecnologia até história, geografia, porque informação a gente tem até demais, mas o discernimento para poder selecionar fontes, escolher quais são relevantes, é uma coisa que precisa ser muito bem ensinada para as crianças. Então, a tecnologia bem utilizada, ela é um instrumento poderoso para potencializar a capacidade de aprendizado das crianças. Então, Renato, e como professor universitário, você vê que essas pessoas que são mais preparadas, né, desde a infância, eles se tornam adultos mais autônomos? Certamente. Uma das coisas que eu percebo como professor de ensino superior, já há 14 anos, eu atuo em cursos de engenharia e ciências exatas, é que algumas habilidades e competências não são bem desenvolvidas. Então, crianças que têm contato com essa metodologia STEAM e com mecanismos vinculados à tecnologia desde jovens, elas desenvolvem essas habilidades e competências, e isso tem um reflexo muito interessante quando ela vai acessar o ensino superior. Então, independente, eu vou repetir, vou destacar, da área. Então, não é apenas para quem vai para a área de ciências exatas, isso é formação para a vida. Então, a ideia da RapCode não é simplesmente ensinar tecnologia e programação, é ensinar habilidades e competências para a vida. Renato, para finalizar esse nosso bate-papo, e os pais que tiverem interesse, né, em procurar esse tipo de formação para seus filhos, o que deve fazer? Entre em contato conosco na RapCode, a nossa escola fica no Ibituruna Shopping, ali ao lado da Minas Brasil, mas o melhor caminho é você nos procurar no Facebook, RapCode Montes Claros. Você pode enviar uma mensagem e agendar para o seu filho, para o seu sobrinho, uma aula experimental. Então, a melhor maneira é você vir à nossa escola, trazer o seu filho para fazer uma aula experimental e conversar com a gente para conhecer a nossa metodologia. Muito obrigada pela sua presença. Eu que